a sua autoestima. Quando você está endividado, você fica com uma sua autoestima prejudicada, de alguma maneira. Você cria uma situação de inércia, que não é muito legal. A outra coisa é que a dívida cria uma espécie de nuvem, uma cortina de fumaça na sua frente, que não te permite enxergar a médio e a longo prazo, o que prejudica todo o seu planejamento ao longo da vida. Você não consegue raciocinar direito, você tem aquele incômodo de que a dívida está te perturbando e ela é imediata e você tem que resolver. O objetivo é resolver, mas para resolver a dívida também, a gente tem que planejar. Aspecto emocional também é que ele influencia em várias coisas, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua família. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Antes eu queria ver com vocês aqui uma coisa. Para você, faz diferença um financiamento, um crédito ou um empréstimo? Tem diferença? Vocês acham que tem diferença? Pois é. Tecnicamente, tudo é dívida. Tudo é dívida. Mas tem diferença. Tem diferença. Tem diferença técnica, eu diria, porque em função da linha de financiamento que você está pegando, qual o prazo, e uma série de características técnicas, mas também tem uma diferença emocional, que a gente pode analisar um pouquinho. Fazendo um gancho do que a gente falou um pouquinho antes. Quando você fala assim, vou comprar um imóvel, né? Eu vou fazer um financiamento para comprar um imóvel. Ninguém vira e se refere a alguém dizendo fulano está endividado por 30 anos. Não, a pessoa fala, eu estou adquirindo... Eu tenho um financiamento. Eu tenho um financiamento de um imóvel. Eu vou comprar um automóvel da mesma forma. Enfim, então, assim, as dívidas, tecnicamente, todas são dívidas, o que a Ju falou. Até aqui no Instagram, comentaram aqui, todos são juros. Sim, todos são juros e todas são dívidas. Sim. Mas tem características sutis. Tem diferenças sutis. Além da questão emocional que o Nelson estava falando. Sim, além da questão emocional. Técnica. Tem a questão técnica propriamente dita. Né? Quando você fala em financiamento, isso te remete a uma aquisição, a algo de valor para você. O que é algo de valor para você? Um imóvel, um automóvel, uma viagem, por exemplo, que você vai fazer, porque não é necessariamente algo em que você aplica a matemática financeira, aquilo que é bom financeiramente para você, mas é algo que tem valor para você. Eu, por exemplo, fui criado de uma forma que ter um teto é importante. Então, se para mim ter um teto é importante e você faz um financiamento ao longo dos anos para adquirir esse valor, isso tem, ou vamos chamar assim, uma dívida de valor. Agora tem uma característica interessante aqui. Quando você fala de financiamento, como o Nelson falou, a dívida ela está associada à aquisição de um bem. Durante o período da dívida, a empresa que fez o financiamento, ela tem a titularidade daquele bem, ele não é seu. É verdade, bem lembrado. Isso faz com que o financiamento fique mais barato do que um empréstimo, por exemplo. Porque o próprio bem que você está adquirindo é a garantia da sua dívida. Ou seja, a gente conhece casos, infelizmente, que os bens são retomados porque não houve a continuidade do pagamento do financiamento de automóvel, de casa, enfim, de outros bens. Mas, em tese, a instituição financeira, ela entende que se você está fazendo um financiamento de um bem específico, a chance dela ter esse pagamento de volta é maior, portanto, ela te dá taxas de juros menores. Isso. Quando você faz um empréstimo, geralmente ele está associado a uma situação financeira ruim, porque ou foi um imprevisto que você teve e não tinha uma reserva financeira suficiente, e aí você precisou fazer um empréstimo. Ou você se enrolou. Né? E ele não está associado a um bem. Ou seja, quem te concede o crédito não tem nenhuma garantia. E não sabe aonde você vai colocar esse valor do empréstimo. Então, normalmente, a taxa de juros nesse tipo de dívida é maior. Pois é. E a gente tem um panorama que é importante considerar, o contexto dessa dívida, né? A gente hoje vive num cenário onde 70% das famílias estão com algum tipo de dívida. Mas assim, antes da gente citar até isso, tem uma outra dívida que é a dívida de alavancagem, né?
Sim, a gente vai entrar nesses pontos. Então, tá bom. Tá vendo? A gente faz roteiro, assim, todo bonitinho, para não se perder na história, porque é muita coisa aqui para a gente conversar. E a gente também não quer estourar o tempo de ninguém, né? Isso aqui, o objetivo aqui é ser muito objetivo e você sair daqui com uma ideia muito bem construída de como lidar com as dívidas. Mas dentro desse contexto da dívida, antes de a gente entrar especificamente nos tipos de dívida, né, a gente tem hoje 70% das famílias com dívida. E isso é uma coisa ruim porque ela interfere em vários aspectos da nossa vida. Você tem a questão emocional, que fica prejudicada. Você tem os relacionamentos que ficam prejudicados com isso. Muitas vezes você não dorme direito, porque você está lidando com dívida, você está com a cabeça lá focada num problema presente. E com dívida, normalmente a gente não toma decisões boas, tomamos decisões ruins. Como eu falei, cria-se uma espécie de uma visão mais turva e você não consegue ter clareza dos caminhos que você deve seguir.